noite, rapaziada. Meu nome é Vitor Hugo e a gente tá apresentando pela primeira vez o Desjornalismo Esportivo, o seu podcast de futebol. Fala rapaziada, beleza? Sou o Maçom, corintiano roxo e vou ser o rosto aqui nessa incrível jornada do Desjornalismo Esportivo. Salve família, sou o Kawai. E a gente tá aqui pra falar de futebol, né? É isso aí, gente. Bom, o primeiro tópico aqui, a gente tem que explicar um pouco como vai funcionar o podcast, certo? Então a Isso. gente vai basicamente falar sobre vários tópicos durante uma hora de podcast, ou menos, né? E aí vamos ver o que vocês acham também na opinião de vocês. Exatamente. Esse episódio vai ser só um piloto, né? Obviamente. A gente vai dar uma visão geral da temporada, do que tá sendo por enquanto, falar um pouquinho da copinha, falar do mercado da bola. E é isso aí, rapaziada. Quer falar alguma Então, coisa, Kawai? então, olha, tudo que a gente fala aqui é altamente. Pode a gente tá zoando com o time do outro, óbvio que a gente tem respeito por todas as equipes, Obviamente. mas aqui a gente é mais um papo de bar mesmo e a gente só tá pra conversar sobre o que tá rolando no futebol brasileiro. Isso. Isso aí, mano. O Exatamente, Flow também era exatamente. um papo de bar, você viu que deu, né, mano? Vamos tomar cuidado. Mano, não pode falar palavrão, parça. Bom, Não, tem que gente, cuidar, né? o primeiro tópico, vocês querem começar com o quê? Vamos Vamos falar falar da copinha. A copinha, perfeito. Começa vocês aí falando sobre o Exatamente. Corinthians, como que foi a desclassificação e... Mano. Tem que começar assim o mesmo, velho? Calma aí. Beleza, mano. Falar. Mano. Corinthians na copinha, mano. Cara, time treinado pelo Danilo, primeira copinha dele. Mano, não dá pra falar que o Corinthians foi mal. Porque o Corinthians, tipo, fez bons jogos. Só que foi satisfatório na fase de grupos. O primeiro jogo das eliminatórias foi bem. Só que, mano, pegou um esporte, velho, que era a melhor defesa do campeonato, tá ligado? E o Corinthians não se ligou no jogo, tá ligado, mano? Velho, é foda falar desse jogo, porque o Corinthians tava desligado e, mano, taticamente totalmente perdido, mano. Então, eu como corintiano também eu tenho já uma opinião um pouco diferente, porque, querendo ou não, esse é o segundo trabalho do Danilo, da Copinha, Realmente. fazendo todo esse, mas é o segundo trabalho dele numa Copinha. A primeira, ano passado, a gente viu um Corinthians forte, que tinha potencial de brigar para ficar nas retas finais, mas perdeu por Resende por bobeira. E aí, ao longo do desenvolvimento do Sub-20, que é largado, né, isso da gestão Complicado. aqui do clube, fez um péssimo campeonato sub-20, chega, né? Fez um péssimo, mas conseguiu a classificação e consegue ser eliminado por Palmeiras, num confronto horrível, e chega esse ano com expectativa de mudança. Tem o Pedro, tem o Felipe Augusto, o Biro, o Murilo, o Wesley, o Cauê, e faz uma boa fase de grupos, dependendo, principalmente do jogo contra o Fest, depende muito dos seus talentos individuais, vai para a segunda fase, enfrenta o Comercial, mas e depois chega no esporte e aí entra o principal erro do mim, né? Será que vai dar mesmo você colocar o Biro e o Pedro a jogar o sub-20, o Mundial? Então, mano, é isso. Oi. Antes de interromper vocês, eu tenho uma pergunta. O Robert Renan, zagueiro que foi vendido, ele joga a copinha ou não? Ou ele tá no profissional? Não, não joga. Não, É ele tá no profissional, né? profissional e já tá no Ah, Zenit, tá. inclusive. Entendi. Mas por quê? Mas peraí. Foi vendido na negociação pro Yuri Alberto, foi Sim, foi vendido o troca Robert imediata. Renan Foi. e o E o Duqueiroz. Duqueiroz? Eles já É, foram o pra Duqueiroz. lá? Não, Não, o o Duqueiroz ainda tá Robert, no nem o Brasil. Robert nem o Du, eles vão no meio do ano. O Robert, Não, o Robert Renan já foi. ele tá junto com o Bio, com o pessoal do Sub-20, fazendo as Entendi. qualificatórias. Que ele tá fazendo o Sul-Americano lá, né? É, sul-americano, porque o Robert ele tem 19 anos. Sim. Mas ele já vai pro Zenit nesse começo de temporada, porque quem vai Vai lá assumir no meio da no. temporada vai ser o Duqueiroz. Ele vai. Melhor coisa. E voltando no papo do Corinthians, é isso, cara. É, Você foi o trágico. então. Danilo, Mano, o Corinthians ainda vai dar um ciclo final para ele. O Corinthians ainda tem o Paulista e o Brasileiro Sub-20. Mas tem que tomar cuidado, porque o Corinthians
até ano retrasado, o Corinthians chegou nas fases finais, só foi eliminado. Ele só foi eliminado no azar. E agora Não, mas chega no erros esse individuais, ano, né? não, é no azar mesmo, mas chega Ah, esse no caso ano do com toda jogo a do expectativa. Resende, Chega esse ano com toda a É verdade, foi, expectativa, a foi com o base é Resende, né? nova ano passado, e sim. Eu lembro. né, tinha essa expectativa do Corinthians fazer o derby com o Palmeiras numa eventual final, numa eventual Uhum. fases finais. Mas O aí que se vê é fracassou de uma novo, né? eliminação bem coça, né? Não, Mas mas agora, peraí. Mas se o Corinthians vencesse, ele não pega. O Sport não tava no chaveamento do Santos, não? o esporte, sim. É. É que quando se fala agora, porque o Sport ia pegar o Goiás. Sim, eu vou dar Ia pegar uma. o perdão, quando ia pegar o Cruzeiro, ia pegar agora o Goiás. É, Ah, E aí, é verdade. Então assim, se o Corinthians passasse, pegava o Goiás, que daí possivelmente pegaria o Palmeiras na semi, né? eu acho que esse é o chaveamento. É, seria uma chave bem mais E, complicada pro Palmeiras, então. é, pois mas essa mesmo chave se tá bem passasse. fácil pro Palmeiras, né? Convenhamos. Não, Então, mas aí a gente tá menosprezando a base do Goiás e do Sport. São duas boas bases, Não, realmente, porque tanto que com certeza, com certeza. o o Goiás, ele Sport ganhou do tá. Corinthians Que a gente fala que com assim, o medo. Goiás, ele deu a maior sorte do mundo, né? Pegou o Novo Horizontino, mas aí antes pega o Fluminense. Fluminense que caiu, né? Inclusive. Caiu. Goiás. Exatamente, exatamente. No caso assim, a chave do Palmeiras é uma das coisas mais estranhas que você pode ver. Os caras pegaram o Mirassol, agora vão pegar, no caso já pegaram, ganharam de 4-0 do Floresta e agora vão pegar o Goiás, né, na semi. Pois é. E não menosprezando o Goiás, né? Que tá fazendo uma boa campanha. Mas, mano, comparar a base do Palmeiras com a do Goiás é sacanagem, né, Não, mano? é Que porra. absurdo. Os caras vão massacrar. Vale destacar que eu não conheço o sub-20 do Palmeiras. Só que esse ano, mas ano passado, o sub-20 do Palmeiras jogou as duas últimas partidas do Brasileirão 2021. Sim, E ganharam. Acho que foi contra o América, acho que foi contra outro time lá. Mas eles jogaram bem. E aí você vê que são jogadores que têm experiência no profissional jogando a copinha. tem bastante bagagem. Então, Mas aí agora a gente também tem que falar de outra decepção. O Flamengo. Pois é. Flamengo. Mano. Ah, eu até dei uma olhada no Twitter sobre a opinião dos flamenguistas sobre esse jogo, mano, que o Flamengo caiu. Aí, velho, todo mundo tava. Ninguém tava ligando pra essa copinha, não. Tava todo mundo falando a mesma coisa, velho. Tava falando que os planos do Flamengo era maior do que a copinha, que eles estavam planejando mais pra brasileiro, tava botando os moleques pra jogar o Carioca. Aí, mano, Exatamente. ninguém tava ligando pra copinha, mano. Então, provavelmente, essa é a visão da diretora do Flamengo. O que não é uma visão certa, porque a copinha é importante pro desenvolvimento dos moleques. Bora falar do Flamengo, né? Na copinha. Isso. Então, Então, como eu ia dizendo. É, pode Ah, continuar, pode pode. falar, pode falar. Pode falar, Tá. moção. Como eu ia falando antes, essa visão da diretoria do Flamengo, mano, de não focar na copinha, é uma visão errada, porque, mano, a copinha, todo mundo sabe que é essencial pra desenvolver os moleques, mano. Só ver o Endrick, por exemplo, mano, que tá indo pro Real Madrid daqui 2 anos, e foi uma das maiores, não, acho que a maior venda da história, né, do futebol brasileiro, um moleque jovem. A maior eu não sei. Eu sei que foi 70 milhões, não Uma foi? das. Uma Não, acho que mais. da. A maior é o Neymar. A Aí é o maior venda do Neymar. futebol brasileiro é o Neymar. Bom, enfim, mas uma joia que saiu e por conta da copinha. Aí, mano, a diretoria do Flamengo caga e anda e no futuro, sei lá o que vai dar nessa base do Flamengo, mano. Eu acho Que que a tem visão dele. toque Não, pode do falar. Pardal lá. Tem toque do Pardal? Vitor Pereira. Ah, é. Toque do Então, Olha Vitor esse nome, Pereira. não. mas o Mateuzinho, esses moleques foi tudo tirado da base do Flamengo, né? Foi, mas é que Não, eles. não, Eles O subiram próprio cedo Vitor até. Hugo, o meia Vitor Hugo é da base deles Sim. lá. o Mateuzão, que foi hoje muito criticado. Isso, verdade, Que é, verdade. lembrando que a gente tá gravando isso no dia 19/1, né? Do dia 18 pro É dia isso. 19. E aí teve o 0x0 do Madureira com o Flamengo. O Isso. Mateuzão, que é da Copinha, ele jogou o jogo contra o Avaí, jogou hoje contra o Madureira. Jogou hoje contra o Madureira. A minha crítica ao Flamengo é que o Flamengo não ia passar muito de fase. Se a gente for analisar o último jogo do Flamengo, na Copinha 2x1 pro Avaí, o time jogou o primeiro tempo bem, aí cede um empate pro Avaí, chega no. Posso errado,
Ainda tô certo. Decidiu o empate pro Avaí. E Tomou a aí, virada. no gol aos 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo se perde no jogo. É, não reage. Mano, eu É, vi o restinho desse jogo, mano. Foi. Nossa, mano, nem parecia que os caras estavam vestindo a camisa do Flamengo, tá ligado? Eu não acho que cheguei nem a é ver, eu não questão da cheguei a ver. camisa. É questão de ser porque o Flamengo começa um 0-0 com o Floresta. Não é criticável, porque o Floresta chega às quartas de final da Copinha, Sim. né? Mas aí pega a Aparecidense, ganha o primeiro tempo de 2-0, aí fica, e aí ocorre o gol contra e o Flamengo domina o jogo. Aí vai jogar contra o 15 de Jaú, o Flamengo começa com 1-0 e só vai virar o jogo porque o Marcos, o jogador que já foi Nossa, expulso. mano. Então, dá pra perceber, porque o Sim. Flamengo ainda empatou no final do primeiro tempo. E aí agora chega eliminado possivelmente o Avaí, um time que agora só vai ter o Carioca Sub-20, o brasileiro, né, além da Copa do Brasil. O Sim. Flamengo, que ano passado, com essa geração de ouro, também foi eliminado precocemente. Perdeu pro Oeste, né, numa forma meio Caralho, eu lembro. vexatória, porque o Flamengo foi um efeito Flamengo, né, 10-0 no jogo, leia, e aí empata por 3-3 do Oeste, né? Buscou o Uhum. jogo, mas a gente tá aqui pra falar do presente, então é isso, pra mim. O É. Flamengo, outra decepção, tá certo? Tem o dedo do Vitor Pereira, né? Ele que daqui a 15 dias tem o Mundial pela frente, mas não é certo se fazer isso, né? Tendo em vista que você tem né, dia 20, eu acho que daqui 6, 7 dias você vai ter a final da Copinha, né? O Flamengo que depende, literalmente é uma das melhores bases do Brasil, né? As últimas maiores Sim. vendas estão vindo de lá. Só É que é só um ver o. time que tem que ter um olhar, vai ser do Corinthians. Vem de duas péssimas copinhas, só que tem que se ter esse olhar. Não é um alerta, porque o Flamengo, né, fez uma boa Copa do Brasil Sub-20, só perdeu pro Palmeiras arrasador. E o Brasileirão caiu pelo Corinthians, mas esse é sinal de alerta, né? Será que o torcedor flamenguista tem que se preocupar com a base ou só foi algo mais por causa da situação do calendário brasileiro, que é horrível? Então, a gente tem que Ah, mas ver, acabou de entrar o Jovas, é mais um participante aqui da mesa redonda, né? E se apresente aí, Jovas. Estagiário. Opa, olá a todos, eu sou o Jova e eu tô aqui pra fazer parte do podcast também. Isso aí, Jovas. Inclusive, você que foi ver o jogo do Sub-20, Fortaleza e Brachina, você pode contar muito pra gente aqui como que foi, né? O Cara, Fortaleza acabou vencendo, foi por 1-0, não foi? uhum, sim, mano, se eu não me engano, se eu não tô enganado, né? No primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Fortaleza, tipo assim, eu, eu fui pra esse jogo com uma expectativa, tipo, de que o Ibrachina ia vencer, porque, tipo assim, era um time que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu pensei, tipo assim, eu pesquisei um pouquinho, né, sobre ele, e eu vi que, tipo, é um time de empresário. Aí eu pensei, pô, deve ser um time bom até, pelo menos tem a base boa. Investido, né? Meu Deus. É, na hora, parece minha na hora ascensão. do jogo, foi uma tristeza, pelo amor de Deus. Você tinha destacado A também zaga, que a zaga dele é ruim, né? é, a zaga dele é terrível, e, inclusive, teve um jogador lá, acho que o nome dele era Matheus Maicon. Ele machucou as partes íntimas dele, eu acho. Nossa, mano. Caralho, durante o jogo? Durante o segundo tempo. Nossa, Mas coitado. assim, mas assim, o Fortaleza chegou a jogar bem? Como que foi? Então, eles jogaram muito pra trás, sabe? Tipo assim, eles mais se defenderam do que atacaram, Recuado, né? deixaram mais o Imbrachina atacar, porque também não precisava fazer muito esforço, né? Então, Ah, o gol no primeiro tempo, no finalzinho, foi, tipo assim, foi um erro, foram dois erros do Imbrachina. O zagueiro do Imbrachina tocou pro cara, pro atacante do Fortaleza. Fortaleza chutou pro gol. E o goleiro ele caiu até tipo assim, a bola passou por debaixo dele.
Cara, E quando ele foi cair no chão, a bola já tava dentro do gol. putz, mano, mas Né? apesar que isso não acaba não sendo um demérito do Fortaleza, né? Fortaleza em si que é uma equipe forte, é uma equipe de sub-20 consistente. Inclusive vai pegar o meu Santos, né, nessa próxima rodada É, aí, o jogo amanhã, inclusive. É... Inclusive, vai Fortaleza. Oi? Vai Fortaleza. Pô, mano, assim, de verdade, sendo um santista, eu falo, eu tô confiante pra esse jogo, né? O Santos em si é um time, né? É um clube que hoje a única coisa boa que ele tem é o sub-20. De resto, e no máximo você pode reaproveitar o sub-17. De resto, o Santos não tem nada. E aí aquilo que eu falo pra você, a gente vai ver o sub-20 do Santos. O Santos tem de zagueiro Jair, que é um baita de zagueiro, tá lesionado até o final do ano, mas é um baita de zagueiro. O Santos tem o Zabala, que é uma promessa equatoriana. O Santos tem o Miguelito, que já jogou no profissional, um grande nome. O Wesley Patati, que é provavelmente o jogador da Copinha que mais se ouve falar, né, um ponta do Santos. E o Santos tem muitos outros nomes. O Santos tem inclusive o David, que ele é um artilheiro absurdo, né? Ele faz gol em toda a partida assim na Copinha. E inclusive contra o Água Santa, né, que foi a última partida do Santos, foi uma partida bem complicada, né? O Santos teve um expulso. O nome desse jogador é o Balão, é um meio-campista do Santos, é um baita jogador. E o Santos vai ter essa penalização, né? O Santos vai poder jogar com ele e vai ter que dar algum jeito de improvisar algum outro meia, né? Aí, o que vocês acham aí que pode acontecer no jogo? Ah, mano, tendo em consideração que a base do Santos é uma base que, mano, todo mundo reconhece que é forte, tá ligado? Ah, mano, e tendo o Patati, eu acredito que ele vai ser a maior revelação dessa temporada, principalmente se o Santos ganhar, que provavelmente em cima do Palmeiras. Quem me Então, dera. mano, eu acho que é bem provável, mano. Então, mano, eu acho que, assim, o Fortaleza tá vindo bem, né? Só que, mano, o Santos é o Santos, né, mano? A base do Santos todo mundo sabe como é que é. Então, eu acho que os caras vão. O Santos vai conseguir chegar na final, assim, mano. Sem problema nenhum. Será? Pelo Eu não segundo ano seguido? sei. Eu não sei se o Santos vai pra final, porque vai depender de como jogar amanhã perante o Fortaleza. Fortaleza que tem esse trabalho do Vovô Jô, e toque dele nessa base. Fortaleza que, né, pegou assim, um time meio o Piracicaba, o Remo e o Ibrachina. O Ibrachina que está sendo considerado a zebra da Copinha porque eliminou o Vasco nos pênaltis, né? Isso aqui é uma brincadeira, né? O cara chamado Vasco eliminou o Vasco. E se você for ver, o Fortaleza fez uma fase de grupos de se assustar, perdeu pro Remo, empatou com o São Caetano com a menos, ganhou da Juventus da Moca 2-1. E, e se classifica a Copinha, vai fazendo uma campanha de altos e baixos e se recupera agora nas fases eliminatórias. Né? O Fortaleza que não tem uma base muito expressiva, tanto que ano passado no Sub-20 só ganhou um jogo. Eu que gosto de acompanhar muito futebol de base, eu lembro desse dado, o Fortaleza só ganhou um jogo da base, ano passado no Brasileiro Sub-20. E se você ver, eu acho que o Santos vai pegar uma pedreira, né, né, agora contra o Fortaleza, e pega uma pedreira também sobre quem vai vencer do Ituano e América, porque o Ituano vem de uma eliminação contra o Internacional, né? O América já elimina o RB Bragantino, elimina o São Paulo, São Paulo, o São Paulo de base, né? Um time que tem bons jogadores, o João Adriano é um deles. Então, para mim, o Santos eu não dou como favorito. O Palmeiras eu também não dou, porque pega o Goiás também fez uma boa campanha, então eu acho que fica em aberto quem vão ser os finalistas da Copinha. Então, vale destacar também que o Santos hoje no comando da Copinha ele tem o Orlando Ribeiro, que é um ex-técnico do profissional. Ele foi muito mal no profissional do Santos, né? O Santos teve que integrar ele profissional por causa da demissão do Lisca, um técnico que eu prefiro nem falar aqui de tão ruim que é. E aí o Santos teve que usar o Orlando Ribeiro nas últimas rodadas, graças a Deus não caiu. Porém, é um técnico fraco. Ele só serve pro sub-20. Pelo menos atualmente, ele é só pro sub-20. Chegou no sub-20 e o Santos contratou ele. Antes disso tudo, né? O Santos contratou ele
depois de passagens históricas pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Ele é um técnico rodado na base, assim, né? Só que acontece que o Santos ele errou num ponto. O Santos do ano passado era controlado pelo Elder Campos, sub-20. Elder Campos chegou na final e perdeu de 4-0 pro Palmeiras no Allianz, né? Aquela final roubada, né? Mas o Santos chegou na final com o Elder Campos. Aí o Santos foi lá, contratou Orlando Ribeiro, passou pro sub-20 e desceu o Elder Campos pro sub-17 do Santos. E tipo assim, eu sou completamente contra você me colocar um cara que foi basicamente a mesma coisa que o Flamengo fez hoje, né? O Flamengo profissional que contratou o Vitor Pereira e tirou o Dorival que ganhou título, né? Que ganhou coisa boa ali no Flamengo. Eu só não concordo nesse ponto, mas acredito sim que o Santos tem uma equipe forte que vai bater de frente com Fortaleza. É que se a gente for falar, inclusive acho que isso até entra no segundo tópico, né? Entra E no. são contratações Isso, disputadas, exatamente. entra nas contratações da temporada, né? Técnica é contratação. O Vitor Pereira no Flamengo, por mais que seja corintiano, tenho essa, né? Não é mágoa, mas eu tenho essa raiva, porque é um cara, assim, pra Traíra. mim, não é. Ele chega no Flamengo, onde também é um trabalho um pouco acima pra quem acabou de chegar pro futebol brasileiro. Vitor Exatamente. Pereira no Uhum. Corinthians, eu falo que no lado profissional, ele foi um bom técnico, fez um milagre com o time que tinha, é um time que tinha muitas carências, né? E pega agora um Flamengo totalmente reforçado, e aí agora a pressão é muito maior, porque a gente tá falando de um Flamengo que acabou de ganhar uma Libertadores, acabou de ganhar uma Copa do Brasil, né, naquilo, nos pênaltis, né, ganhou do Corinthians, Pois é, mas só sofreu então, pra ganhar a mas Copa do Brasil por conta do próprio Vitor Pereira, né? Tem que ressaltar isso. porque foram jogos complicados, dá pra perceber que o Victor Pereira arrumou o time, Uhum. da Libertadores. Agora, daqui a 15 dias, tá indo lá pro Marrocos e já vai enfrentar, pode pegar já duas pedreiras no futebol, né? O IAD ou o Monterrey. Monterrey não, perdão. O IAD ou esse é o nome do outro clube, mas enfim. Vai pegar algum time muito forte no Mundial. Aí entra a questão, será que o Vitor Pereira está preparado para esse desafio de enfrentar um clube onde ele nem vai ter o conhecimento nenhum? A gente nem tá falando de. Porque ele tá chegando no Flamengo, ele já tem toda a base do Flamengo. Ó, o Madureira é isso, o Audax é isso, o Uhum. Português é isso. Mas ele agora vai chegar, vai pegar times completamente desconhecidos para alguns torcedores do Brasil, tipo o Idade. É um dos É, maiores clubes do Marrocos, mas é conhecido aqui no Brasil. Então, o Vitor Pereira agora, para mim, não pode afirmar, fez 2 jogos com o Flamengo, mas não sei se ele tá pronto para assumir um clube tão quebrado como é o Flamengo. Tanto que o comentarista da ESPN até falou: será que vou ter o mesmo trauma que eu tive do Paulo Souza, né, o Vitor Pereira? Vai ser meses e meses aplicando esquema tático, não vai dar certo. Fica esse questionamento no ar. vale ressaltar que antes do Mundial o Flamengo enfrenta o Palmeiras na Supercopa. Eu acho que esse vai ser o primeiro teste de verdade do Vitor Pereira, né? Porque Carioca não conta. E, mano, a gente vai pegar o Palmeiras, que é campeão brasileiro, o Palmeiras forte, né? Do Abel Ferreira, bem estabelecido. E, mano, eu acho que esse vai ser o primeira Teste vez que de a gente vai ver o fogo, né? Flamengo jogar de verdade. Exatamente. Que a gente vai ver se o Flamengo vai chegar forte nesse Mundial ou não, mano. Vai ser esse jogo que vai decidir, mano. Então, justamente, a gente tem que entender que se você for comparar hoje o Flamengo contra o Palmeiras, são realidades completamente distintas, né? O Palmeiras, por sua vez, ele tem uma equipe formada há anos, uma equipe formada que já treinou muito, uma equipe que já, né, já jogou muito, inclusive com um técnico só que joga com um esquema, Pois é. que é o Abel Ferreira. O Se a que gente. difere bastante do Flamengo, né? Porque o Flamengo Isso. é um time que tá mudando muito desde 2019. Mudou técnico, mudou jogador, mudou tudo. Se a gente for Só pegar em tem uns 2000. nomes que. Então, se for pegar em Pode falar. 2022, eles pegaram o Paulo Souza no começo, depois foi o Dorival Júnior, que saiu do Ceará e foi diretamente pro Flamengo, e agora pegou o Vitor Pereira pra 2023. Então mudou, são 3 tipos de jogos em um ano, entendeu? Pois Ô, é. Juba, você tem alguma coisa para falar sobre o Flamengo? Não, eu não li muito
muito sobre essa questão do Flamengo, então prefiro, por motivos de humildade, não comentar nada. Informações direto da Gávea, Jovas, pessoal. Jovas correspondente. Jovas, Se quiser informações. Né? Flamengo e Real Madrid. Mas eu não gosto de palpitar assim. Porque a gente nem passou da semifinal. É a mesma coisa de falarem do Palmeiras. Falaram do Palmeiras. Vai ser Palmeiras e Parque. Tigres apareceu no meio do caminho. É a mesma coisa esse ano. O Flamengo e tá agindo no mercado procurando reforçar as partes. O Vitor Pereira ele é um técnico que precisa muito contratar aquilo que tá dando carência no time. Daí o João Uhum. Gomes agora já tá saindo notícia que ele quer um volante. Do mesmo jeito, o Flamengo reforça agora o time com o Gerson. É um bom jogador, mas não vem de uma boa fase na Europa. Então, esse é o sinal de alerta. Mesmo Real É, Madrid já mas é tá o um time Gerson, com. né? Que inclusive o Reforça. Gerson estreou bem, tá? No Flamengo, tá Não jogando errou um bem. passe. Errou o passe, mas aí fica agora esse simbolismo, porque a torcida já tá um pouco mordida, né? Por causa do empate com o Madureira, o Madureira, né? Não, Mas o não Flamengo jogou desmerecendo o titular hoje? Madureira. Eu não cheguei a Jogou ver com o esse jogo. time titular. Jogou Cara, de 0 a 0 com o É mesmo, Madureira. é verdade, é verdade. Foi Mano, eu titular. vi as E, estatísticas desse jogo, mano. Não aconteceu literalmente nada, velho. Não teve amarelo, não teve gol, não teve nada. Foi um então, Nossa. jogo triste, mano. e aí você fica essa pergunta. O Flamengo realmente tá sendo tudo isso, oprimido? Eu falo, eu como corintiano, depois da Libertadores, eu não tenho mais medo do Flamengo. Eu não vou olhar um Corinthians e Flamengo atualmente, né? Vamos ver como vai se passar os meses. E vou falar, pô, Flamengo, eu acho que o Corinthians não ganha. Eu não tenho mais essa sensação de medo como tinha em 2020 e no início de 21 e 22. É, mesma coisa de eu falar agora do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que até agora não trouxe nenhum reforço pontual. E pra mim tudo bem. Se o Abel tá achando que o time dele tá E perfeito, só. E Kawhi vale destacar que só mandou embora. Então você é, vê, o Realmente. Scarpa foi embora. O Dudu quase foi embora, renovou, né? o Danilo vai O embora agora. Danilo foi Pois embora, o é. Danilo foi embora. O Peças Danilo, caralho, importantes. mano. Mano, mas eu acho que essa visão da Leila, mano, de. Tipo, é um argumento que ela usou que o futebol brasileiro tem vício em contratação, em reforço. E, mano, eu acho que eu concordo com ela nessa parte de que não precisa reforçar toda a temporada essa carência de torcedor, de querer jogador novo toda hora. Concordo com ela nessa parte. Só que o Palmeiras tá precisando de reforço, tá ligado? Esse é o ponto. Porque o Eu Com vejo, Palmeiras certeza, mandou muito jogador embora, mano. com certeza. se for olhar por esse lado, é interessante porque o Palmeiras perdeu duas peças de meio campo, o Scarpa e o Danilo? Danilo. Só Danilo. que o Abel Ferreira é um técnico É que fora da mostrou curva, mano. ter sua genialidade aqui no futebol brasileiro. Enxergou uma tática, o 4-2-3-1, que é muito subestimada aqui. Né? O brasileiro, a gente gosta muito de usar a variação 4-3-3, e sem querer bancar um analista tático aqui, mas não sei se o Palmeiras a gente vai sentir tanta falta assim do Scarpa nem do Danilo, dependendo de como o Abel vai mexer no time. Será, mano? Porque é a mesma Ah, não coisa do sei, mano. Corinthians. O Corinthians, ele perde o Robert Renan, vai perder o Duqueiroz, Ah, mas é vai que são perder peças, né? o. Também está incluindo a negociação, ainda vai perder mais quem? Esqueci. Pedro? Vai perder o Pedro, não. Pedro é prioridade. Então, Ah, é assim, o verdade. Corinthians, ele tá perdendo o Robert Renan e Do o Queiroz. Queiroz. Só que o Corinthians, olhando por questão de elenco, tem peças renováveis. O Sim, mano. Cantígio, Realmente. na base tem o Biro, né, para alterar a tática. E na zaga, a gente tem o Murilo, e aí entra a questão. O Corinthians é um caso especial porque você não revela zagueiro. Os últimos, quando eu falo revelar zagueiro, é no histórico. A gente literalmente está revelando agora o Murilo e o Robert Renan. É uma safra nova. Mas quem a gente É, vai repor? Um alemão na base. E o olha, mano. O Vessone hoje, na live do Hum, meu timão, logo bem interessante. Supondo que o Bruno Mendes, não, que só vai ter contrato até o final do ano, no meio do ano pode assinar um pré-contrato, e o Balbuena, que vai ficar até o meio do ano, são convocados. O Corinthians só tem é, de zagueiro efetivo o Caetano, o Gil e o Murilo. O Corinthians não tem mais realmente. nenhum zagueiro, sem ser os da base, que é Realmente. o alemão e o alemão, Uhum. e o Thomas Fretes.
E o né? alemão, ele não me dá confiança, não, mano. A Que copinha ele tá dele eu não muito achei boa. maduro, é 16 anos, é 17 anos. É Sim, ele muito. é novo, né? É o contrário, no caso. Ele Não é tem bem novo. casca. É. E Tem que jogar pelo agora, menos uma copinha. é, é a primeira Copa do Alemão. É. Ele ficou de fora da. E aí, agora o Corinthians tem que ter um foco diferente. Então, por que eu cito Corinthians e Palmeiras? Porque a gente tá vendo dois clubes, um endividado, o outro tem uma grana, né? Só Uhum. que eles trabalham iguais, aparentemente. Eles não estão se importando muito com reforços. Eles estão se importando em deixar os seus trabalhos de 2023 começarem a se adequar. O Palmeiras só vai jogar quinta-feira, agora, dia 19. O Corinthians jogou ontem, dia 18, contra o Água Santa, fez um 3-0 bonito, mas, entendeu? É o segundo jogo da temporada, não dá pra ser danado. Ah, Corinthians que vai Uhum. jogar contra a Inter de Limeira, então a gente tá falando de times de divisões interiores, que são times que dão trabalho, o Água Santa hoje deu trabalho, mas não é uma. Ah, não A foi um gente ainda trabalho não que dá tem pra considerar, parâmetro. né? É, porque são 14 finalizações, são Sim. muita coisa. e Então. uma coisa interessante que eu vi hoje, eu fui pesquisar quantas, tipo assim, historicamente, quantas partidas o Corinthians teve com a Água Santa. Aí apareceu que teve uma partida, e é engraçado, tipo assim, teve uma vitória do Água Santa. E o Corinthians jogou com o time titular ainda. É É, que esse jogo foi em isso, 2020, né? isso, é isso que eu, tipo assim, uma coisa engraçada do Corinthians, eu sou corintiano, mas, pô, ele tem uma capacidade gigantesca de ser zoado, sabe? Como assim, Porque, João? tipo assim, ele é um time muito forte, só que ele às vezes perde pra time de interior, assim, tipo, por bobagem. E Ah, Ah, ele, isso às vezes, tem um time aí. titular. Então, Sim, isso é sim. muita é. verdade. É uma coisa que Porque acontece todo mundo, né? É, com o Santos. o É o Santos, Santos, porra. o Santos, São Paulo, Guarani. com o Flamengo, com o O Flamengo hoje Botafogo. empatou com o Madureira, né? O Botafogo perdeu para o Dax. Então, Verdade, o Botafogo perdeu en- com um puta golaço, inclusive. então, mas É, aí, então. olhando isso, a gente tem que ver o quê? Tem que ver a necessidade e a atual situação de cada time. Então, por exemplo, pô, hoje o Santos perdeu de 2-0 pro Guarani. Um jogo feio, um jogo que era pra ser 4-0 pro Guarani, fácil. Fácil. Só que assim, a gente tem que entender que o Santos nessa temporada trouxe 5 reforços. Que desses 5 reforços, 2 vieram de um time rebaixado, um veio do Cuiabá, na verdade, 3 do time rebaixado, um do Cuiabá e outro do Japão. Então, são cinco Quem veio do reforços Cuiabá? fraquíssimos. O João Lucas, lateral direito, que também jogou no Ah, Flamengo, enfim. E aí, Sim. qual que é a atual situação do Santos? Não é título. A atual situação do Santos Presidente. foi o que então, o presidente falou. não caí. O presidente falou. Seguinte, eu falei, conversei com o técnico, né, que é o Helman, conversei com ele e eu não vou contratar mais ninguém pro Paulista. Vai terminar o Paulista, o Helman vai ver do que ele precisa para contratar pro brasileiro. Então, querendo ou não, pelo menos pro Santos, a atual situação não é ganhar jogo, fazer de Sim. fato o futebol bonito, é testar o time pra investir no brasileiro, né? Então, aí eu acho que É, é uma visão bem interessante, mas é perigosa essa visão, inclusive É porque. a perigosa, é gente até tá perigosa. falando de previsão para Santos tem. temporada, né? Exatamente. É porque o Santos tem risco de cair pro Paulista, que seria o maior Ah, vexame da história, eu acho, do Santos. esse ano eu acho que tá mais difícil. O Santos tem que forçar muito, porque Então, o Água É, Santa tá vindo de 2 derrotas, é um time que ninguém sabe como não caiu ano passado. a, Ainda a você tem a Lusa, a Portuguesa, Lusa vindo de uma ah, derrota e um empate hoje no final cagado. sim. mas aí a Portuguesa é um time que não é considerável porque acabou de subir da A2. A Sim. realidade é muito diferente, então Moleque, É moleque, é um português, é um time time que que tá. Inclusive, eu é acho um que time que a gente bota pra cair, né? Infelizmente, mas é a realidade da a Portuguesa. portuguesa, se não tomar cuidado, ela vai fazer que nem uma maré, ela vai bater e vai voltar, filho. Ela tem que contratar. Eu tava vendo Portuguesa e Botafogo de São Paulo. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi, cara. Vocês sabiam que o Pará é jogo tá de de lateral várzea. direito? O Pará tá na Portuguesa, você O riu. Pará tá Cara, na o portuguesa? Pará tá na Caralho, dessa eu não portuguesa. Tá, sabia. aí Ele é tava Ele no tinha jogador do Brusque. aposentado Santos. já, mano. Ele tava no Brusque e foi pra portuguesa. Nossa, decadência da porra. O Quer Ricardo dizer, saiu Oliveira do. tá jogando no Brasília, pô. É, o Ricardo Oliveira. Mano, Que merda, hein? vocês têm noção que o Lucas Lima tá sendo cogitado no Cianorte? E
É, mano, mas é igual o Éder do São Paulo, mano. Recebia 500 pau por Isso. mês no São Paulo. Vai jogar no Criciúma, E o cara. Santos, O Receber time que 50 mil. revelou ele. e vazou que Pois é. O Santos quer fazer proposta pelo Éder, vazou isso aí. Nossa, mano, que E merda. vai pro Criciúma, certeza, certeza. O Santos Não, não. eu acho Mas que já ele já assinou, tá no inclusive. Já Criciúma, ele assinou. assinou. Já tá. Já tá? Menos Nossa. Tinha mal apresentação, pá. menos mal para os 30 torcedores do Santos. Eu acho que isso Aí, é vexatório pra torcida do São Paulo, mano. Porque o Éder era. Não, acho que ele chegou a ser titular no São Paulo por um tempo. E o cara tá agora no eu vou no Criciúma, Corinthians. cara. Pois Ah, é. cara, isso é normal. Ele Cada jogou no Corinthians. jogador Puta que com a pariu. sua carreira, mas é as coisas do futebol. Pra Pois é. mim, o Jobas entrou até num detalhe interessante, como os times grandes perdem pros interior, né? Como o Corinthians, né, tem esse dado, 2 jogos contra o Água Santa, só ganhou um e perdeu o outro. O... Isso é interessante porque mostra como vai ser, dependendo de quando foi o jogo, uma coisa. O Corinthians foi na metade do Paulista. Então mostrava os indícios que o Corinthians estava. Inclusive, nesse Paulista quase caiu pra segunda divisão do Paulista, mano. No Pois gás do é. Palmeiras, o Guarani Cara, ganhasse esse do. Paulista do Corinthians foi foda, mano. Em 2020, porque A o gente Corinthians quase foi tava. campeão. Pois é, a gente bateu na trave, mano. A gente perdeu nos pênaltis. É, Com o então, gol do jogo, inclusive. Foi foda, né? e aí você vê que vamos começar falando, por exemplo, o Santos, vexatório uma derrota de 2-0 pro Guarani, é um pouco, mas tá falando de um time de Série B. O São Paulo perdeu pro Ituano na primeira rodada. A gente tá falando de um time de Série B que quase subiu Aí ano empatou. passado. Empatou. Empatou, obrigado. Mas quase subiu ano passado. E o Ituano é um time Pois é. tradicional. A mesma coisa assim, Corinthians. Inclusive foi campeão paulista em cima do Santos em 2014. É. Oh, nem Ah, mas lembro, isso velho. aí. Oh, não, não, e vale Então, destacar que o Ituano e o São Paulo têm a mesma quantidade de títulos desde os anos 2000. De títulos paulista, quer não, dizer. 2000. Ah, Paulista. sim. Caralho, cara, isso Dois. é bizarro, mano. É absurdo, Ah, absurdo. Não, e mas se aí. você for pegar dos últimos 10 anos, a quantidade de títulos relevantes dos dois é igual também. Pois... Zero. Título Verdade. relevante, tô dizendo paulista. A gente vai ter muito hate da torcida do São Paulo, cara. Ninguém vai ver essa porra, que você foda. É, nossa. Mas, mano, eu acho que se for falar de temporada, a gente tem que falar também dos times da Série A e da Série A, né? O Rio de Janeiro mesmo, a gente até falou um pouco do Flamengo. Se for ver o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, é uma Cara, situação interessante porque a gente tem o Botafogo e o Fluminense com projetos. O Botafogo é um projeto mais encaminhado, o Twister não vai fazer grandes contratações, aparentemente, sim. vai fazer investimento mais necessários. O Fluminense saiu contratando um monte de jogador É a e mesma coisa do ano passado. O Diniz vai ter que. O Diniz ele vai ser. E tá dando certo até, Então, mas eu não sei o quanto. mas o Fluminense tem um projeto, por causa que assim, a gente tá falando aqui, É. a gente tá comprando três times cariocas, né? Três no caso, sem Uhum. contar com o Fluminense. A gente tem o É. Flamengo, que é o Flamengo, o Botafogo, tem o Textor, e o Vasco agora que tem a 777 Partners. Agora, qual que é o projeto do Fluminense? Só O Passar contratar e pra não Série pagar? B, Fluminense velho. é mais solidificação, né? Porque a gente tá falando de um time que deu muito trabalho no passado, no Campeonato Brasileiro, Ficou em que terceiro ou foi quarto que eles ficaram? foi quarto. Quarto. Um Bom, É, time foi boa é. com o campanha. Graças Diniz. ao Diniz. A gente tá falando do Diniz, que é um técnico que até retrasado tava treinando o Vasco na Série B. Pois Chega no é. Fluminense e Faz um puta trabalho. faz um bom trabalho. Agora a gente tá chegando no momento em que o projeto do Fluminense é solidificar. Vamos buscar mais vagas na Libertadores. Vamos tentar chegar a umas quartas de final de Uhum. Libertadores. Sim, é isso aí. Mas Mas eu acho que falta um pouco de planejamento, mano. Porque se for ver igual ano passado, mano, o Fluminense saiu contratando, mano, tipo, contratou o Felipe Melo, tá ligado? Isso, foi campeão E isso. carioca aí. ainda. Foi Gente, campeão, cara. Ah, mas é que. Foda-se, carioca, né? mano, Mas aí, mano. é a... Mas acabou dando resultado graças ao trabalho do técnico. Então, Aí esse ano tem que mudar isso. Ah, vai dar certo, eu acho. Né? O Diniz ele vai conseguir encaixar essas peças. O Sim. Vasco, o Bigode citou o Vasco, O a Vasco gente jogou contra o River tem, Plate, né? perdeu, mas a gente tem um Vasco que nem o Casemiro ele falou isso na live dele. Se o Vasco, no início de projeto,
Sim. Mas a cobrança ela também não deve ser mínima. O Vasco perde 3-0 pro time de primeira prateleira do futebol sul-americano. Tudo bem, não é o fim do mundo. Pois é. É É questão de se porque. adequar e é o trabalho do Barbieri. O Barbieri que no Bragantino foram 3 anos. A última Sim, Série B, levou pra lá, depois ficou na A e vai pra uma final Sul-Americana. Mesma coisa agora exato. com ele no Vasco. Ele pega o time do Vasco com reforços, não tão pontuais, mas ele pode fazer É, um mas. bom trabalho como ele fez no Bragantino, porque esperava que jogadores como o Arthur, o Claudinho, o Ítalo, o Cleiton mais ou menos, mas o Uhum. Natan, o Alejandro, iam se Alejandro é tornar bom. grandes, iam se tornar tipo, os jogadores de Exato. Até Hurtado o Luan também, de Cândido. O Mofá. Luan Cândido, que é um É, melhor lateral quem, esquerdo. quem Exatamente. Interessante. imaginaria que esses jogadores iriam, tipo, estourar do nada? Porque é um jogador Pois é. desacreditado, ou promessas. E a mesma coisa agora com o Vasco. Tá pegando jogadores, né, Tom, Léo Pelé, e Pedro Raul, que é uma das maiores revelações, que é a revelação do Campeonato Brasileiro. Mas tem que tomar cuidado, porque é um gap, porque a gente tá falando de. Provavelmente pode ser o mesmo trabalho do Testor. Ele pega o time, monta o time, vai pegar um novo técnico, então um projeto que a torcida tem que ter paciência. É a mesma coisa com o Bahia. O Bahia chegando agora, contratou por empréstimo o Kaique, pelo Manchester City. Então, O Grupo então, City é um Uhum. especialista nisso, mas pegar aí, clubes, Sim. um projeto árduo. então, Kawhi, mas só pra citar também, voltando um pouco no assunto, no começo de 2022, o Santos tentou contratar do Atlético Mineiro por empréstimo, valendo 1 milhão, o jogador Natan. Natan, o meio-campista do Atlético Mineiro. E aí o Santos tentou, o Bom Santos fez de jogador. tudo. É, bom jogador. E aí o Santos fez Uhum. de tudo. Na concorrência tinha o Fluminense. O Santos ofereceu 400 mil de salário por mês. Por mês. Seria o salário mais caro do Santos na época. Mano, veio o Fluminense e ofereceu 470 mil. O Natan ele aceitou na hora e foi pro Fluminense. Eu não preciso dizer nada. O Natan ele foi horrível no Fluminense, ele voltou pro Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro quer negociar ele. Nessa época, o Santos deixou de contratar o Natan, que seria o 10 do Santos, para contratar Ricardo Goulart, que também, pelo amor de Deus, não preciso dizer mais nada, né? Nossa senhora. Goulart que Totalmente também esquecível, foi né? cogitado no Fluminense, né? Mas agora a gente tem o Natan e o menino e o garoto da Vila Goulart, que não tá mais no queridíssimo Santos. Graças a Deus. Mas agora é isso. Mas e agora, né? A gente tem projetos. É verdade. Tem até o Bragantino, vai ter Pedro Caixinha agora, um projeto novo. A Red Bull provavelmente perdão, vai querer traçar um novo projeto com o Caixinha, novas contratações. Então, né, o Bragantino, projeto novo, Pedro Caixinha, e o time ganha do Corinthians na primeira rodada, amanhã joga a segunda rodada, e eu acho que em Bragança o clima é de confiança, né? Mesmo que o time, né, esse ano não tenha muitas competições para jogar, né? É, Se eu não me engano, não, se não eu não me classificou na engano, Libertadores, né? nem Quase foi passou, se eu rebaixado, não, inclusive, né? e nem se classificou para a Sul-Americana. Então, Barbieri não repetindo os fatos, tá? Que pra mim é um bom técnico, Pois é. É, mano, mas é que eu acho que o que aconteceu no Bragantino foi que ele ficou desgastado, né, mano? com E também certeza. tava tendo polêmica de crise, né, no grupo do Bragantino. Só que é uma coisa natural, né, mano? O Barbieri já tava há 3 anos no Bragantino, fez um bom trabalho, só que ciclos encerram, né, mano? Inclusive, eu é, quero que aconteça isso no Palmeiras, né? Tá difícil. Estamos esperando. mas eu acho que o que vai ficar desgastado mesmo vai ser o clima no Internacional, porque o Suárez chega no Brasil e fez gols no Grêmio, o primeiro jogo Sim. oficial do Grêmio na temporada. É, obviamente foi contra o São Luís, né? Não tem muita moral, mas, cara, obviamente, mas o cara chegar no Brasil, é, depois de ficar sem, sei lá, sem fazer um fim de temporada lá no Nacional, mano, e já metendo 3 gols.
Não, é absurdo. É É absurdo. absurdo, mano. Mostra que o cara realmente é um craque nível Europa e tem tudo pra buscar um G4 com o Grêmio. O primeiro gol do Suárez foi em 5 minutos. E tipo 5 assim, minutos, né? e aí entra a questão. É, o Suárez, ele não fez 3 gols, aqueles famosos gols de oportunista. Debaixo da trave, né? Isso. Não, foi um gol, mano, que Mano, realmente tanto gol de centroavante. isso, tanto ele projetava a jogada, quanto ele ia lá e finalizava do jeito Sim. perfeito, entendeu? Eu acho que só o Cara, tanto que primeiro que foi um pouquinho mais na sorte, porque ele fica lá mesmo para receber o cruzamento, ele recebe a sobra de bola e o goleiro sai que nem um doido. Uhum. Mas os outros dois gols foram gols de craque. Pra mim, a melhor contratação da temporada pode ser o Suárez. Com certeza, uma contratação Com Também, de primeira certeza. prateleira, assim, mano. Com certeza é ou melhor. também se for falar de internacional, o Cara, time tá o nessa que o Inter tá nebulosa. fazendo? Fala-se que eles querem fazer que nem o Grêmio, contratar uma estrela, Ah, não mas vou eu acho conseguir, mano. que a saída não é essa, né? O Internacional ficou muito ano passado nesse quase que e o Yuri Alberto, Uhum. mas o Um Corinthians cheirinho. acabou comprando. E no Sul é isso, a gente vai ter uns grenais bem interessantes. Será que o Soares comandado pelo. Perdão, o Grêmio comandado pelo Soares, ou a gente vai ter o Mano Menezes na tática, Pois é. dando nó tático no Renato. Então, para mim, o clima é nesse Brasileirão ficar bom, projetando um pouco a temporada. A gente vai ter, é meio incerteza, eu acho que o único que pode se dizer assim, que pode cair, né? Assim, a gente pode falar, pô, tem chance de cair, por enquanto é o. Esse é o nome, perdão. Por O enquanto é Vasco? o. Não, ó, que Vasco. Não sei, É pô. o Vasco. Eu acho que vai ser o. Pode ser o Cuiabá, né? Ah, mas aí que é basicamente garantia, né, mano? É, Porque, tipo, essa ou não, provavelmente né? vai ser a melhor Série A de todos os tempos, Com mano. É o toda que dizem. certeza. Com toda certeza. É, porque a gente tá vendo E, todos os times bravos, Não, e não, não. porque o não vai ser a Cuiabá melhor tem uma porque o Santos não tá tudo. bem, não. Não vai ser a melhor porque o Santos não tá bem. É, É, tá usando o Santão, né? Não, mas eu acho que se. Acho que só o Guarani, mano, que tá na Série B, que não tipo, é campeão brasileiro e tá na Série B. Caraca. esse ano Porque eles são essa, agora, essa eu acho que todos os campeões estão na Série A, mano. tirando o Cuiabá. É, o Cuiabá, verdade. Então, só voltando um pouco aqui no assunto do Suárez, o Jovas, com relação ao Suárez, você ter a questão de presenciar um jogador experiente, um jogador desse nível internacional, em um time aqui do Brasil, né? E ainda mais num time de uma equipe montada como o Grêmio, né? Que trouxe o Cristaldo e tudo mais, que era pra vir pro Santos, mas enfim. É, tô acostumado, o Santos tentar contratar jogador e não contrata. Mas, É, mas assim, o Suárez é um jogador experiente. É um jogador que jogou no Barcelona, muito bem rodado assim de forma internacional. Você acha que pode vir agregar? Se ter um jogador experiente no time? Alô, jogo? Jovas. Gente, o Jovas tá. Porque o É, Jovas é o não nosso sei se ele caiu. correspondente, ele tá indo lá pra arena do Grêmio, gente, calma aí. Ele foi entrevistar o Soares lá, mano. Ele foi no mercado. É, mas e Não, mas dando continuidade, como mano, eu essa acho questão do que Jovas, isso não só agrega pro Grêmio ter um jogador experiente que nem o Soares, mano, mas como agrega pro futebol brasileiro, mano. Porque ter uma lenda que nem o Soares, mano, é, tipo, é igual o Corinthians quando contratou o Mascherano e o Carlitos Tevez em 2005, mano. eu acho É que uma chega no contratação nível absurda, do mano. Ronaldo. Também o Chega no Ronaldo, nível do caralho. É que o Ronaldo. Ronaldo ele chegou em fim de carreira, né, mano? O Carlitos Tevez e o Mascherano estavam no auge. Sim, então, O... Hum, a gente vale destacar que a vinda de jogador internacional pra território brasileiro é uma parada que sempre vai ser, sabe, magnífica, né? Você tem hum, que ver que por mais que pode ser um jogador já estrelinha, como não, pode ser uhum, uma promessa, é muito raro você ver acontecer, né? É muito raro você ver jogador, é, eu digo de times europeus vindo pra cá. sim. Eu falo É, europeus tanto que porque... Ah, pode falar, Mação, pode falar. Não, pode ver. É que, por exemplo, quando o jogador ele vem com muito, muito brio, assim, que nem o William, o Diego Costa, mano,
é sempre uma decepção, tá ligado? Porque se você for ver a temporada que o Diego Costa fez no Atlético Mineiro, mano, eu tinha percepção que o cara ia deitar e rolar, mano. Porque o Diego Costa é uma lenda lá na Europa. O cara jogou pra caralho no Chelsea, no Atlético de Madrid. Só que o cara, ele tinha mais amarelo do que gol no Atlético Mineiro, tá Sim, ligado? exatamente, E o, exatamente. e o Willian não precisa nem falar o que aconteceu, né, mano? Porque o cara fez Nossa, 50 jogos, 3 assistências e um gol. É patético. Ah, meu. Mas o, Detalhe o Suárez decepção. aparentemente vai atingir a expectativa. Soares, como também a gente pode falar do Cruzeiro, né? O Clube de Minas Cruzeiro? Gerais, o Atlético vem com essa crise, né? Os salários estão Uhum. atrasados pelas informações que estão saindo, tá tentando virar uma SAF para pagar dívida de mais de 1 bilhão. O time que É, até ano passado, até ano retrasado, era campeão nacional, com o Cucabol no seu maior estágio. Mas se a gente agora for falar sobre os clubes de Minas, para mim o Cruzeiro é um time que pode se destacar na temporada. cê é louco, realmente. Cruzeiro, mano. O Isolano Ah, é um mano, bom técnico. O se time que acaba destacar, eu sendo não sei, campeão mano. é Ah, uma SAF. não sei, É velho. uma, e é o time que começou o processo de SAF nos grandes, né? O Sim, Ronaldo comprando e aí depois vem o John Textor, vem o 77. a 77, o Grupo Isso. City. Cara, doideira, né, mano? Pensar que o Grupo City tá no Brasil, mano. Caralho. Não, é absurdo, Ronaldo é tá absurdo. dirigindo o Cruzeiro. Mano, se você pensasse, tipo, isso 4 anos atrás, mano, não seria nem cogitado, mano. Você vê que o nível que o futebol brasileiro chegou, mano. Isso pode ser bom ou ruim, né? Porque o futebol tá cada vez ficando mais capitalizado, né? Então, eu acho que tem mais agregado que a perder, porque querendo ou não, a gente vai ter uma equipe muito mais preparada, né? Muito mais, pô. É, tem E, razão. e tipo Ah, assim, eu não. tipo, na disputa do Mundial vai ser algo muito mais justo, sabe? Se você pega uma equipe brasileira aqui hoje Tem razão. e você jogar internacionalmente pra jogar uma partida, seja um amistoso, seja um campeonato, vai ser muito mais justo. O que a gente viu ontem de Vasco e River Plate foi uma coisa triste, né? O É, Vasco, anteontem, no caso, né? isso. O Vasco sendo uma equipe que todo mundo confiava, queria pelo menos arrancar, sei lá, uma vitória de 1-0 contra o River, acabou não rendendo. Mas assim, a gente tem que saber separar muito, porque o Vasco acabou de montar essa equipe. É o segundo jogo profissional do Vasco com uma equipe. A equipe que ele vai montar, que ele vai usar durante Sim. essa temporada, né? Então fica E um que pouco com certeza complicado. não tá nem um pouco entrosada, né, mano? Nem um Porque pouco. é um time que não dá pra dizer que tem estrelas, né? Mas é um time que vem forte, é um time que tá bem reforçado. É, tem muito a corrigir ainda, por exemplo, o Nenê com 41 anos não pode ser titular do Vasco, essa é a minha opinião. Exatamente, concordo. Mas, mano, acho que o Vasco tem tudo pra ser, para brigar nos próximos anos. Esse ano ainda não vai ganhar nada, obviamente. Mas, mano, eu acho que esse negócio que você falou de que as SAFs chegaram pra agregar, acho que tá certo, mano. Sim. Me contradizendo um pouco, né, que eu falei que pode ser ruim, mas é isso, mano. O Campeonato Brasileiro agora a tendência é se tornar algo parecido, tentar moldar uma ideia de Premier League brasileira, podemos falar assim. Os Uhum. clubes tendo mais liberdade nas cotas de TV, tendo mais liberdade nos patrocínios, mas a gente ainda está muito longe porque questão de estádio, questão de fãs, questão de infraestrutura, Pois é. muita se Uma coisa que agregar. dificulta isso, mano, é o tamanho do Brasil. Porque, por exemplo, você fala na Premier League, a dificuldade de mobilidade dos times, mano, por exemplo, vai jogar o Liverpool contra o Crystal Palace. Os caras não têm que atravessar 5 dias de viagem de carro, por exemplo. Carro não, de ônibus. Aqui no Brasil a mobilidade é muito diferente. Por isso que a gente vê uma discrepância muito grande de regiões. Tipo, o futebol sudestino é muito mais relevante do que o nordestino, por exemplo. Que só tá ganhando relevância agora por causa do Bahia. Isso, verdade, Aí verdade. eu acho que aí eu vou estar discordando porque o futebol do Nordeste ele é relevante, Não, com mas certeza. É que o que eu tô dizendo é que é questão de. Como é que eu posso dizer? Força mesmo, mano. Por exemplo, você vê os últimos títulos são sempre os times do Sudeste que ganham, mano. é o É eixo, sempre né? campeão O brasileiro, né? famoso eixo. É que a Então, é realidade o eixo, exatamente isso é que que tá a tentando lembrar. realidade é que
Hoje você vê um time do Nordeste contratando uma equipe paulista, um jogador de uma equipe paulista é algo hoje algo completamente normal, coisa que antigamente não É, era pois é. normal. E tipo Não, assim, 10 anos atrás mesmo, né? Tipo, é uma então, coisa que não era nem cogitável. exatamente, pô, você me vê um jogador que tá jogando na Europa, ele tem oferta do Fortaleza e tem oferta do Santos. Ele vai escolher qual? Pô, eu não Pô, preciso é o que vai explicar. pagar mais, né? Então, é obviamente O projeto do Fortaleza. Fortaleza que. Então, e Inclusive o é Fortaleza um. não é SAF, né? O Fortaleza. Não. Não, é que É eles um. real se organizam. Ele tem uma equipe, eles têm Sim, uma torcida absurda e, né? pois é, mano. Acho que o O Fortaleza e Ceará, Fortaleza mano, tem é um tudo pra ser. exemplo. E o Fortaleza é um exemplo de equipe que se moldou pela gestão boa, não pela aquela de um jogador, um técnico, né? Como a gente viu no Corinthians Exatamente. no ano passado. A gestão do Fortaleza é muito boa. Ano passado eu estava numa entrevista do presidente do Fortaleza e ele anunciando reforço, ele falando a maior tranquilidade sobre os projetos do clube, inovação, porque é uma gestão boa, né? Eu não sei, eu não sou um torcedor fanático do Fortaleza, mas é uma coisa que o Corinthians, eu vi isso no Corinthians, eu vi essa transparência, ver o clube tendo uma boa gestão, limpando suas dívidas, pensando Uhum. em não Pensando no Exatamente. desistir, futuro, ter né? o amadorismo, Isso mesmo. mas a gente vê isso longe do futebol brasileiro. A gente vê os grandões querendo ser mais grandões e os pequenos querendo chegar no cenário, mas não conseguem pela falta de torcida e dinheiro, né? Porque Exatamente. ele algumas vezes vem de tantas más gestões, o maior exemplo disso é São Caetano. Em 2000, literalmente há 10 anos atrás o time estava na final de Libertadores. Esse 10 ano, anos não, é 20, né? o time é 20, tá certo, obrigado. Mas há 20 anos atrás, ele estava no final de Libertadores, esse ano não consegue vender sua SAF nem por R$ 1 milhão. Que é um clube Complicado, né? que é fundado em dívidas. Isso. Uma coisa agora é uma coisa do Corinthians vira SAF. É óbvio, a grandeza do Corinthians é muito maior do que a do São Caetano, mas Com o Corinthians é certeza. um time muito endividado. Quem é que vai comprar o Corinthians devendo quase 1 bilhão, né? Sendo que ia precisar cotar esses 1 bilhão para zerar a dívida. Então, o futebol nacional está evoluindo, só que falta uma política maior. Eu espero que com a Uhum. Libra e o investimento, né? Eu vi que o Corinthians vai receber 200 milhões desse investimento e pretendem fazer para a Libra, para cada clube. Eu espero que o Corinthians e os outros clubes façam uma boa gestão agora. Tenha leis mais rígidas. Tenha lei que a gestão tem que ser boa, não precisa ser má gestão. Porque a gente vê muito clube atualmente do Brasil que só serve para lavagem de dinheiro. Então, Pois é. o futebol nacional, quando a gente falar aqui do nosso podcast, né, o de jornalismo esportivo, beleza, é uma conversa de bar, mas a gente tem que ser realista. O futebol nacional, ele também é um. Ele é um. Ao mesmo tempo que ele tá se elitizando, ele tá sendo preparado para as elites, para ser um futebol bonito, Com essas coisas. certeza. O pessoal lá Não tem nenhuma embaixo coisa não de tem, playboy. não tem um calendário. Da Pois é. China mesmo, o destaque da Copinha que a gente falou mais cedo. O time sub-20 acabou o calendário, vai jogar o Campeonato Paulista e acabou. Os caras vão para a Copa Paulista sonhando em tentar pegar alguma coisa. Isso é se eles for para a Copa Paulista. O Juventus da Moca, que a gente ressaltou mais cedo, só vai ter agora a Série A2. Se não subir para a Série A1, acabou o calendário. Pois é. Sim. Então, eu acho que isso até pode ficar para o próximo tema, né? Como É. resolver o calendário nacional, que é muito desigual para muitos clubes É pequenos. muito difícil, mano. Acho que uma das propostas que eu vi que é bem irrealista seria acabar os estaduais, mano. Por exemplo, Nossa. os estaduais ficarem só para os times menores. Por exemplo, os times de Série A não jogarem mais os campeonatos. Por exemplo, o Corinthians jogar o Campeonato Paulista, o Flamengo jogar o Carioca. Acabar isso e fazer uma pré-temporada, mas com poucos jogos, tá ligado? Já começar a temporada mais cedo. Que aí você vai ter uma maior dilatação entre os jogos e o calendário vai ficar mais favorável para os times. Só que, mano, isso vai tirar. Por exemplo, como Vai, que eu posso desenvolver isso? vai mudar muito a Vai tirar tradição do do. time, né? Então, vai tirar essa lição, porque acabar o Campeonato Paulista, mano, vai tirar uma relevância que o Corinthians tem, tá ligado? Dentro do São Paulo. Porque o Corinthians é o maior campeão paulista. Aí você acaba o Exatamente. Campeonato Paulista, mano, fica meio sem sentido isso. Então, Eu acho que nem é questão de relevância, né? É questão de a gente estar falando de tirar os clubes que vão dar mais aporte financeiro. Vou falar, Corinthians e Exatamente. Portuguesa lá no Canindé.
A maior renda portuguesa vai ser com o Corinthians, cara. Exatamente. Então, tipo, a gente tá falando de tirar dinheiro. Pois é. Então, a ideia ideal seria criar umas novas divisões. Certo? O Brasil não tem, infelizmente a CBF, ela, do jeito que ela é atualmente, ela não tem capacidade para isso. Mas, pô, na Inglaterra, na Alemanha, são divisões regionais, cara. Faz isso com os estaduais. Pois Eu- é. Seria melhor, a gente ia ter. Pô, tem um clube chamado. O Ibarachina mesmo, é um projeto. Pequeninos do Jockey é um projeto. Aqui de São Paulo. O Pérolas Negras, no Rio de Janeiro. É um clube da terceira divisão estadual, jogou a Série D ano passado. Entendeu? Uhum. Então a gente tem um futebol e clube é o que não falta, jogador é o que não falta. Né? Todo mundo fala, o sonho do brasileiro é ser jogador de futebol. Essa é uma Exatamente. realidade É, e e sempre foi. oportunidade não falta. Pois é, O mano. Brasil tem mais de 1.000 clubes por estado, cara. Isso é louco. O Acre, é óbvio, contando o clube de várzea, pelo amor de Deus, mas o Acre é um estado que é pequeno, mas pô, não dá pra colocar um timinho do Acre no calendário o ano todo. Não dá pra colocar um timinho lá do Sergipe, sei lá, o seu próprio Sergipe, né? Tem o calendário o ano todo, sem necessariamente precisar ir bem no estadual para jogar Série D. Vou dar um exemplo melhor ainda. O Ibis chegou agora na primeira divisão do Pernambucano. Beleza, é um clube que orgulha de perder todos os jogos, mas por que os caras não podem ter calendário inteiro? Pois Os é. caras, É verdade. literalmente, o que a gente mais vê é times montando só time pro campeonato estadual. Éder mesmo, ele tá jogando Criciúma. Se o Criciúma não tiver calendário, ele vai embora. O Ricardo Oliveira, ele chegou agora no Brasília, acabar o campeonato Candango, ele vai embora. O Lucas Lima no Cianorte, a mesma coisa. Foi que nem O no Campeonato Atlético, né? Paranaense, vai Foi que nem embora. o Ricardo Oliveira no Atlético foi a mesma coisa. Ele chegou a É, jogar um jogou o pouco lá e já foi. Mineiro, foi embora. Então, o que deve ser feito é melhorar o calendário. Eu acho que Pois é é. isso. Tanto para os times pequenos quanto para os times grandes, porque o calendário para os times pequenos é uma coisa terrível, que os caras não têm dinheiro durante o ano inteiro, eles só têm dinheiro no começo da temporada, que quando são estaduais. Só que os times grandes também sofrem com o calendário no quesito de ter muito jogo. Então é uma questão inversa, tá ligado? E os times grandes sofrem com isso porque essa quantidade de jogos imensa atrapalha no planejamento do time, por exemplo. O Corinthians não consegue focar em uma competição só, com o elenco que tem, por exemplo. Isso Não mesmo. dá pra focar na Libertadores, não dá pra focar na Copa do Brasil, então você tem que escolher uma coisa, você tem que escolher o que você quer ganhar, tá ligado? É uma coisa difícil, mano. Concordo, concordo. E, gente, só pra finalizar o primeiro podcast de hoje, né? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, uma resposta rápida. Qual pra vocês, dos times que subiram pra Série A, qual o time pra vocês que vai ser a revelação? Tá, vamos começar aqui com o Masson. Masson, qual que pra você vai ser Mano, o melhor time, assim? cara, o Cruzeiro foi campeão. Eu acho que não vai, eu acho que vai ser um time de meio de tabela. Eu acho que o time que vai brigar entre os grandes talvez seja o próprio Vasco, mano. O próprio Vasco, se conseguir se ajeitar nesse começo de temporada, tudo bem que perdeu o anteontem pro River de uma forma meio vexatória. Só que eu acho que o Vasco tem sim esperança. O Barbieri é um bom técnico. E eu acho que o Vasco vai surpreender todo mundo, mano. Tudo bem, agora, Kawhi, qual que você acha? Pode repetir a pergunta, por favor? É, na sua opinião, qual que vai ser o time hoje do Brasileirão Série A, entre os que subiram também, qual que vai ser o time, assim, revelação, sabe? O time que vai surpreender todo mundo. Cara, eu chuto muito Bahia, o Cruzeiro. São equipes capacitadas, equipes que fizeram um bom, uma boa Série B. O Grêmio também entra nisso, mas o Grêmio já é um franco favorito, né? A partir do momento que entra na Série A. Com certeza. Então a gente pode falar desses dois. Porque, beleza, são SAFs, mas são SAFs que mostram, assim, cara, o Ronaldo ele não investe tanto no Cruzeiro como a gente vê outros investimentos. Mas não é um time competitivo. A mesma coisa é com o Bahia. O Bahia tá recebendo a porta do City agora, mas não é um investimento grande. Então, pra mim, são esses dois times. Sim, Eu sim. esqueci de falar Jobas, do Grêmio, mano.
E Jovas, o que você Jovas? acha? Você conhece algum Opa. time aí que, na sua opinião, vai Não, surpreender? então, eu acho que os times que podem, que eu acho, né, na minha opinião, que podem surpreender bastante, seria o Cruzeiro, até porque o pessoal do América Mineiro tá, tipo, tremendo de medo, porque eles estão subindo de volta, até porque, né, eles têm um derby Realmente. de Minas Gerais, o Vasco, né, porque é um time que caiu bastante, e o Bahia porque está se destacando bastante, até mesmo na Copinha, né. Com certeza, com certeza. E o Só, Grêmio acho que só não vai ser pode. uma surpresa, porque o Grêmio é basicamente garantido que vai ser entre os favoritos, né? Sim, sim. Porque o Uhum. Grêmio com as contusões do Soares, tem o Ferreirinha, tem um bom time, tem um time consistente. Então por isso que eu acho que o Grêmio não vai ser uma surpresa, porque o Grêmio tá bem. Concordo, concordo. E na minha opinião, eu acho que entre os quatro que subiram, eu acho que eu concordo muito com o Kawhi. Eu acho que o Bahia ele vai surpreender muito, né? Toda a questão pelo grupo City e tudo mais, eu acho que o Bahia ele vai Uhum. surpreender. Porém, entre os que já estão na Série A, eu acho que o, o Corinthians tem muito pra surpreender, né? Eu acho que o Corinthians ele tem uma equipe boa. Eu acho que ele vai repetir o feito do ano passado, né? O Corinthians terminou em terceiro? Quinto, eu acho. Quinto, Ou quinto? terceiro, deixa eu ver. Calma aí, minha memória tá falhando. Quarto. Foi em quarto, né? Então, o Corinthians terminou em Uhum. quarto e ainda assim contratou mais jogadores, né? Por mais que tá usando o Lázaro esse ano como técnico, Pois subiu é, um esse é o técnico único interino. empecilho do Corinthians. Então, mas eu garanto que, mano, umas 3 derrotas vai demitir ele e vai contratar de fato um treinador bom, né? Mas Mano. Acho que não, mano. Acho que a diretoria do Corinthians quer manter o Lázaro, mano. Acho que. será? É. Acho que o pensamento da diretoria do Corinthians é que essa temporada é pra deixar um time mais cascudo. Pra próxima temporada, já pensou na próxima. Porque Ah, essa com é certeza. basicamente garantido que não vai ganhar nada, mano. Porque o nível do futebol tá muito alto. Eu acho que o Corinthians não conseguiu acompanhar, mano. Mas não vai ser uma decepção também. Vai ser um time que vai ser consistente, mas não vai ganhar nada. Com certeza, com certeza. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente tá terminando hoje aqui o primeiro episódio do podcast Desjornalismo Esportivo. Deixa o gostei aí se vocês gostaram e é isso aí. Alguém quer finalizar alguma coisa? Ah, nada, né? Só agradecer pra vocês todos, né, que reservaram madrugada depois pra trocar essa ideia. E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Valeu, gente, e até daqui uma semana. A gente vai gravar um podcast por semana, Falou. 1 hora, e é isso aí. Falou, Até mais, gente. Valeu.